Na véspera da queda de Jerusalém, quando o céu parecia pesado demais para sustentar qualquer esperança, um homem caminhava pelas ruas silenciosas com os olhos cheios de algo que ninguém conseguia decifrar. Alguns diziam que ele carregava loucura, outros afirmavam que era apenas pessimismo. Mas havia quem percebesse que aquela expressão não era medo, era conhecimento. Jeremias havia visto algo que o povo recusava enxergar, algo que ecoava como um aviso insistente no coração da cidade. Enquanto os muros ainda estavam de pé, ele enxergava rachaduras que nenhum arquiteto podia reparar. E quando todos acreditavam que o templo garantiria a proteção eterna, ele sabia que havia uma chama invisível consumindo Jerusalém por dentro. O que Jeremias viu, que ninguém mais quis ouvir, em meio à decadência espiritual e ao colapso moral de Judá, Deus levanta uma voz que clama no silêncio das consciências adormecidas. Jeremias, ainda jovem, é separado desde o ventre para ser profeta às nações. O cenário que o cerca é sombrio, corrupção no palácio, idolatria nos altares e uma religiosidade que perdeu a essência da fé. Ao receber seu chamado, como narrado em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10, Jeremias hesita, temendo sua juventude e falta de eloquência. No entanto, Deus não apenas o comissiona, como também o toca, colocando suas palavras diretamente em sua boca. Era o início de uma missão que exigiria mais do que coragem. Exigiria alma, lágrimas e fidelidade inabalável. A solidão de Jeremias não era apenas geográfica, mas existencial. Em uma sociedade que se afundava na autossuficiência espiritual, a mensagem que vinha de Deus soava como afronta. Enquanto os demais buscavam estabilidade em alianças políticas ou em promessas vazias, Jeremias pregava arrependimento e retorno ao Senhor. Seu ministério não encontrou eco entre os religiosos da época, nem nos príncipes ou no povo comum. A cada palavra proclamada, Jeremias se distanciava mais da aceitação pública e se aproximava da dor de ser porta-voz da verdade em tempos de mentira institucionalizada. Ele viu amigos se afastarem, familiares o rejeitarem e sua reputação ser constantemente atacada. Mas mesmo com o peso dessas perdas, nunca cessou sua missão. A verdade que ardia em seu peito era maior que a necessidade de aceitação. Ele não falava por si, mas por aquele que o enviara. Ao percorrer as ruas de Jerusalém, seu clamor não era de ódio, mas de amor profundo por uma cidade que se esquecia de sua aliança com o Eterno. A fidelidade de Jeremias não estava ligada a resultados visíveis, mas a convicção de que obedecer a Deus valia mais do que ser compreendido pelos homens. A consciência de Jeremias era um campo de batalha constante. Ele orava, chorava, se angustiava, mas nunca abandonava sua posição. Em diversas passagens, como em Jeremias capítulo 15, versículo 10, podemos sentir o desabafo de um homem dilacerado entre a vontade divina e a hostilidade humana. Ainda assim, permanecia. Ele compreendia que sua função não era agradar os ouvidos, mas despertar os corações. E para isso, era necessário não apenas pregar, mas encarnar a mensagem. Viver o lamento, o julgamento e a esperança que Deus transmitia por meio dele. A voz solitária de Jeremias ecoa até os dias de hoje como uma lembrança incômoda de que a verdade nem sempre será popular, mas sempre será necessária. Em tempos onde o certo e o errado parecem se confundir, o chamado de Jeremias nos confronta. Estamos dispostos a falar o que Deus quer, mesmo quando ninguém quer ouvir? Seu exemplo não é um convite ao heroísmo romântico, mas à obediência crua, dolorosa e, ainda assim, profundamente transformadora. Jeremias não apenas falava ao povo comum,
mas se dirigia com ousadia aos mais altos líderes da nação. Em um tempo onde os reis buscavam agradar ao Império Babilônico de um lado e ao povo do outro, Jeremias surge como um desconforto que ninguém queria enfrentar. Em Jeremias, capítulo 22, do versículo 1 ao 9, ele entra no palácio do rei e, sem rodeios, denuncia a opressão, o derramamento de sangue inocente e o abandono da justiça. Era como acender um facho de luz em um cômodo onde todos se esforçavam para manter as cortinas fechadas. Confrontar os poderosos não era um ato de rebeldia política, mas de fidelidade espiritual. Jeremias sabia que a verdade que carregava não se curvava diante de títulos, coroas ou cetros. Ele olhava nos olhos de reis como Zedequias e Jeoaquim e os chamava ao arrependimento. Suas palavras, muitas vezes duras, não vinham de um coração rancoroso, mas de um profeta ferido pelo que via sua nação se tornar. A ousadia de Jeremias não nascia do orgulho, mas da convicção profunda de que a aliança com Deus era mais sagrada do que qualquer trono terrestre. A tensão aumentava cada vez que Jeremias profetizava a queda de Jerusalém. Para os governantes, essa mensagem era vista como traição. Como alguém podia dizer que a cidade escolhida por Deus cairia? Para muitos, ele parecia minar a moral nacional em tempos de ameaça externa. Mas Jeremias não era motivado por popularidade, e sim pela responsabilidade de alertar um povo que caminhava para o abismo. Ele preferia ser chamado de traidor a ser conivente com o pecado institucionalizado. Em certa ocasião, ao declarar que Jerusalém seria entregue ao rei da Babilônia, Jeremias foi jogado em uma cisterna, como relatado em Jeremias capítulo 38, versículo 6. Essa tentativa de silenciar a verdade revela o desespero de uma liderança que preferia a ilusão do controle à realidade da disciplina divina. Jeremias ali permaneceu, afundado na lama, mas inabalável em sua missão. Nenhuma ameaça, prisão ou humilhação foi capaz de calar sua voz, pois sua alma estava firmada na palavra que o sustentava. A coragem de Jeremias nos ensina que há momentos em que a verdade precisa ser proclamada diante daqueles que a temem mais. Em um mundo onde muitas vezes o poder tenta moldar a mensagem, o profeta nos lembra que quem está em aliança com Deus nunca está em desvantagem, mesmo quando enfrenta os tronos da terra. O verdadeiro confronto não é com pessoas, mas com sistemas que insistem em resistir à luz da justiça divina. Um dos momentos mais impactantes do ministério de Jeremias ocorre quando ele é enviado por Deus a pregar na porta do templo. Era o lugar mais sagrado de Jerusalém, o centro da religiosidade judaica e também o local onde o povo mais se sentia seguro. Talvez seguro demais. Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao 11, nos mostra esse episódio onde ele denuncia a falsa confiança do povo em um templo que se tornara abrigo de corrupções e injustiças. As palavras do profeta foram como um trovão sobre os alicerces da hipocrisia. Não confiem em palavras enganosas dizendo: "Este é o templo do Senhor". Para o povo de Judá, a presença física do templo significava uma espécie de imunidade espiritual. Como se Deus, por ter escolhido aquele lugar no passado, estivesse automaticamente comprometido a protegê-los, independentemente de sua conduta. Jeremias rompe com essa ideia enganosa, deixando claro que o templo não substituía a obediência, nem a presença divina se mantinha onde a justiça era desprezada. Sua mensagem desmontava a falsa espiritualidade construída sobre rituais vazios e tradições desprovidas de verdade. A denúncia de Jeremias apontava para uma religiosidade que escondia pecados sob a capa da adoração. Eles diziam servir a Deus, mas exploravam o órfão, negligenciavam a viúva e sacrificavam crianças em rituais pagãos.
A fé havia se tornado conveniência. O templo, que deveria ser símbolo de encontro com Deus, agora era usado como justificativa para manter um estilo de vida que ofendia ao Senhor. A mensagem do profeta era clara: sem arrependimento, até mesmo o lugar santo seria abandonado. O choque das palavras de Jeremias foi tão grande que muitos o acusaram de blasfêmia. Como podia alguém dizer que o templo seria destruído? A ideia de que a glória de Deus pudesse se retirar dali era inconcebível para uma geração que confundia presença com aparência. Mas o profeta sabia que a história se repetia. Lembrava do que ocorrera com Siló, outro lugar sagrado que fora abandonado por causa da desobediência. Ele não apenas falava do futuro, apontava para um passado ignorado. Essa mensagem continua atual. Quantas vezes construímos nossos próprios templos de segurança, ministérios, denominações, tradições, e nos esquecemos que Deus busca corações quebrantados, não fachadas sagradas. Jeremias nos chama a rever se não estamos colocando nossa confiança em estruturas religiosas, enquanto nossa vida se distancia da justiça, da misericórdia e da fidelidade. O templo não protege quem rejeita a verdade. Ele apenas ecoa, mais alto ainda, as palavras de um Deus que deseja arrependimento, e não encenações. Jeremias não era apenas um mensageiro de juízo, mas um homem profundamente tocado pela dor que antecipava. Sua alma carregava as angústias de um povo que ainda zombava do castigo iminente. Era como se cada palavra que anunciava o futuro lhe rasgasse o coração, antes mesmo de alcançar os ouvidos dos que a rejeitavam. Em Jeremias, capítulo 8, versículo 21, ele confessa: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Era mais do que compaixão. Era uma conexão visceral com a tragédia que se aproximava. Uma dor que o fazia chorar em silêncio pelos becos de Jerusalém. Ao contrário dos falsos profetas, que massageavam o ego coletivo com promessas de paz e prosperidade, Jeremias carregava nos olhos o reflexo do julgamento que via se formar no horizonte. Sua empatia era um fardo, pois quanto mais Deus lhe revelava, mais ele sofria. O profeta não era indiferente ao destino de seus compatriotas, pelo contrário, parecia ser o único a sentir o peso real do que estava por vir. Enquanto muitos dançavam ao som da negação, ele chorava ao som das trombetas invisíveis que anunciavam o cerco. Seu sofrimento não era apenas espiritual, mas físico e emocional. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu, como revela Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Isso não vinha de um desejo de morte, mas do profundo desespero de quem via sua vida ser consumida por uma missão que o afastava de tudo: estabilidade, família, segurança e até mesmo da compreensão de seus pares. O profeta encarnava o peso da palavra que trazia. E por isso sua mensagem não era fria nem distante. Era viva, quente, quase insuportável de tão verdadeira. Havia uma tensão constante entre a fidelidade à mensagem e a ternura pelo povo. Jeremias nunca pregou o juízo com prazer. Suas lágrimas eram intercessão e protesto ao mesmo tempo. Por vezes, ele rogava a Deus clemência, implorando por mais tempo, mais misericórdia, mesmo sabendo que o cálice da ira divina já transbordava. Essa luta interior entre a justiça e a compaixão, entre o zelo de Deus e a fragilidade humana, transformava cada discurso em um lamento, cada advertência em uma súplica embargada pela dor. A vida de Jeremias nos lembra que o verdadeiro ministério não se faz com distância emocional, mas com entrega total. O sofrimento do profeta é um espelho que nos convida a refletir. Quando foi a última vez que choramos por alguém que está se afastando de Deus? Será que nossas palavras têm sido só duras ou também carregadas de amor e quebrantamento?
Jeremias nos mostra que há uma dor sagrada em sentir com Deus e que os verdadeiros profetas não apenas falam por Ele, eles sangram com Ele. Ao longo do ministério de Jeremias, uma das constantes mais angustiantes era a recusa persistente de Judá em ouvir a voz de Deus. Não se tratava de ignorância, mas de rebelião deliberada. O povo conhecia a história, sabia das promessas e dos juízos passados, mas escolhia conscientemente desprezar a aliança. Jeremias capítulo 6, versículo 17, relata a advertência divina. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas disseram, não escutaremos. Esse não escutaremos ressoa como um grito de independência espiritual que rejeita o senhorio divino. A rebeldia não era apenas religiosa, mas cultural e moral. A idolatria havia se tornado parte da vida cotidiana, misturada às festas, ao comércio e até aos discursos religiosos. Os altares a deuses estrangeiros se multiplicavam nas colinas e até dentro de Jerusalém, como uma provocação direta ao Deus que os libertara do Egito. Jeremias observava com horror esse sincretismo venenoso que esvaziava a fé e transformava o culto num espetáculo sem vida. O povo se inclinava ao ouro, ao poder e à sensualidade, desprezando a santidade que outrora os separara das demais nações. A cada ciclo de desobediência, Jeremias clamava, e a resposta era sempre a mesma: zombaria, desprezo ou ameaça. A cegueira espiritual era profunda, não por falta de luz, mas por rejeição voluntária. O povo escolheu crer nos profetas da conveniência, que diziam o que queriam ouvir. Preferiram a paz falsa à verdade incômoda. A dureza do coração de Judá não era casual. Era fruto de escolhas contínuas que os afastavam da verdade. Jeremias, como uma sentinela cansada, continuava a gritar aos muros que já não o escutavam. O profeta utilizava imagens fortes para descrever essa rebeldia. Chamava Jerusalém de prostituta infiel, de vinha degenerada, de animal indomável. Eram metáforas duras, mas precisas, pois o povo havia rompido com a aliança não apenas em atos, mas em identidade. Já não se reconheciam como povo de Deus, mas como uma nação entre tantas outras, vivendo ao sabor das próprias vontades. A memória do êxodo, das promessas, da lei, tudo havia sido empurrado para o esquecimento seletivo de um povo que não queria mais prestar contas ao Altíssimo. Essa obstinação de Judá nos leva a um espelho desconfortável. Quantas vezes preferimos a voz dos que nos agradam, ao invés da verdade que nos confronta? O coração endurecido é o maior obstáculo para o agir de Deus. Jeremias expõe esse perigo com lágrimas nos olhos, lembrando-nos de que a rebelião não começa com grandes pecados, mas com pequenas concessões que aos poucos vão calando a voz do Espírito. O apelo do profeta ainda ecoa: haverá em nós humildade para ouvir ou nos tornaremos surdos por escolha, como Judá, em meio à escuridão crescente em Judá. Uma das maiores tragédias espirituais era o surgimento de falsos profetas que, em vez de curar, envenenavam a alma do povo. Eles falavam em nome do Senhor, mas suas palavras eram moldadas pela conveniência e pelo desejo de agradar. Suas promessas de paz, prosperidade e vitória eram um bálsamo falso sobre feridas profundas. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, traz um alerta direto. Não escutem as palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Essas vozes, embora populares, desviavam a nação do arrependimento verdadeiro. Os falsos profetas não atuavam nas sombras, mas nos centros de poder e influência. Estavam no templo, nos palácios, nas praças, anunciando uma teologia de conforto e imunidade. Eles diziam que Deus jamais permitiria a queda de Jerusalém,
que o exército inimigo seria repelido e que a aliança de Deus era inquebrável, mesmo sem arrependimento. Essa narrativa sedutora iludia o povo, que preferia acreditar na doce mentira do que encarar a amarga verdade proclamada por Jeremias. A esperança, quando não está ancorada na verdade, torna-se um veneno disfarçado de fé. O perigo dos falsos profetas era que suas palavras reforçavam o orgulho nacional e a cegueira espiritual. Eles eram como médicos que dizem ao paciente que ele está saudável, quando na verdade o câncer já se espalhou. Ao negar o juízo iminente, eles impediam que o povo se voltasse a Deus. A mensagem de Jeremias se tornava cada vez mais solitária e odiada, não porque fosse menos verdadeira, mas porque exigia confronto com a realidade. A multidão sempre preferirá quem massageia sua consciência do que aquele que a desperta com dor. Jeremias não apenas denunciava esses homens, mas sentia o dano que causavam. Ele via famílias sendo enganadas, líderes sendo iludidos, e um povo sendo levado como ovelhas ao matadouro por vozes que usavam o nome de Deus em vão. Sua indignação era santa, pois sabia que a falsidade espiritual destrói mais do que qualquer exército inimigo. A mentira espiritual é traiçoeira porque vem disfarçada de luz e seduz até os sinceros se não forem vigilantes. O drama dos falsos profetas continua vivo em nossos dias. Quantas vozes ainda hoje prometem atalhos, bênçãos sem cruz e glórias sem arrependimento? Jeremias nos lembra que toda mensagem deve ser passada pelo crivo da palavra e que nem toda profecia vem de Deus, mesmo que seja proferida com fervor. A esperança verdadeira não esconde o juízo, mas o anuncia como parte do caminho de volta ao Pai. Onde há mentira, não há cura. E onde não há verdade, não pode haver libertação. O momento que Jeremias tanto anunciou finalmente chegou. Os muros de Jerusalém, outrora símbolo de proteção e orgulho nacional, foram derrubados. A cidade santa, que se via como inviolável, foi consumida pelo fogo e pela espada dos babilônios. A dor de Jeremias atingiu seu ápice quando viu, com os próprios olhos, tudo aquilo que previu se concretizar. Em Jeremias, capítulo 39, versículo 2, é dito que no 9º dia do 4º mês, no 11º ano de Zedequias, os soldados de Nabucodonosor invadiram a cidade. Era o colapso de uma nação que rejeitou sua própria cura. Jerusalém caiu não por fraqueza militar, mas por corrupção espiritual. O cerco externo era apenas reflexo da decadência interna. A cidade foi vencida porque seu povo já estava derrotado por dentro, separados de Deus, entregues à idolatria, cegos em sua arrogância. Os gritos nas ruas, o sangue nos becos, os incêndios que consumiam casas e santuários eram como a materialização das palavras ignoradas por tanto tempo. Jeremias, envolto em lágrimas, não gritou, "Eu avisei". Ele apenas chorou, como um pai que vê o filho perdido voltar a casa apenas quando já é tarde demais. O sofrimento era coletivo. Crianças, mulheres, anciãos, sacerdotes, todos foram alcançados pela devastação. Os que não morreram foram levados cativos. A cidade de Deus estava em ruínas e o templo, outrora cheio de glória, agora era cinza. Jeremias, mesmo sofrendo, sabia que aquela destruição não era o fim da história, mas o ponto mais profundo de uma disciplina redentora. Ele compreendia que o juízo divino, ainda que severo, era uma forma de reorientar o povo à sua verdadeira identidade. O silêncio de Deus naquele momento era ensurdecedor, não por ausência, mas por justiça. Ele havia falado por meio de Jeremias, por meio das Escrituras, dos sinais e até da própria história. Agora, era o tempo do recolhimento, do cumprimento. As lágrimas de Jeremias, como registradas em Lamentações, capítulo 2, versículo 11, revelam um coração que se parte não apenas pela destruição visível,
mas pela perda da comunhão espiritual. O profeta não chorava apenas pelas pedras, mas pelas almas que não ouviram enquanto havia tempo. A queda de Jerusalém nos alerta sobre o perigo de acreditar que o favor de Deus é incondicional à desobediência. Ela revela que o juízo divino é real e que, mesmo sendo longânimo, o Senhor não ignora o pecado perpetuado com desprezo. Quando o céu se cala, é porque já falou tudo o que precisava. Jeremias nos convida a refletir se temos escutado o suficiente antes que o tempo da correção chegue. Pois mais valem 1000 lágrimas no arrependimento do que uma só no exílio da consciência. Entre as ruínas de Jerusalém, vozes fracas se erguiam em meio à poeira e ao sangue. Eram os gritos dos que nada tinham a ver com a corrupção dos reis, nem com os pecados dos sacerdotes. Crianças, idosos, mulheres grávidas, estrangeiros, todos foram tragados pela consequência de uma nação que endureceu o coração. Em Lamentações, capítulo 2, versículo 11, Jeremias expressa a dor de ver os pequeninos e os lactentes desfalecendo pelas ruas da cidade. Essa cena dilacerante revela um aspecto cruel da queda, o sofrimento dos inocentes por causa da desobediência coletiva. A justiça de Deus é perfeita, mas a desobediência do povo gerou uma tragédia que ultrapassou os muros da culpa individual. O pecado, quando institucionalizado, derrama suas consequências sobre todos, como uma avalanche que não escolhe a quem atingir. Jeremias chorava porque entendia que o juízo não era seletivo. Havia dor nos olhares daqueles que mal tinham compreendido o mundo, mas foram atingidos por decisões impensadas dos que deveriam zelar por eles. O profeta via o povo ruir, e com ele as futuras gerações sendo esmagadas sob os escombros da infidelidade. É nesse cenário que o sofrimento ganha contornos ainda mais profundos. Não é apenas uma cidade que caiu. Foi uma infância perdida, uma esperança que deixou de nascer, um futuro silenciado. A fome se tornou tão extrema que, como descrito em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, mães chegaram ao ponto de cozinhar seus próprios filhos. O horror não poderia ser mais explícito. Jeremias não romantiza a dor, ele a escancara, nos forçando a encarar a gravidade do distanciamento de Deus quando persistimos no erro. Essa parte da narrativa nos lembra que a rebeldia de uma geração sempre afetará a próxima. Não há pecado sem eco. Quando líderes se corrompem e o povo consente, os mais frágeis pagam o preço mais alto. Jeremias carregava a dor de ver inocentes destruídos por um sistema podre até a raiz. E mesmo assim, suas palavras não carregavam ódio, mas um apelo contínuo à consciência. A justiça divina não é cega, ela é justa. Mas a dureza do coração humano multiplica o sofrimento além do que seria necessário. O clamor dos inocentes ainda se levanta hoje, onde quer que a desobediência a Deus gere destruição. A história de Jerusalém serve de espelho para refletirmos sobre a responsabilidade coletiva de nossa geração. Nossas escolhas não terminam em nós. Elas moldam a realidade ao redor e constroem o ambiente onde os frágeis vivem. Jeremias nos convida a pensar: que tipo de legado deixamos para os que ainda não têm voz? O preço da desobediência não é apenas pessoal. Ele reverbera no tempo, nos nomes, nos rostos, nas vidas que dependem da nossa fidelidade. A queda de Jerusalém não foi um acidente histórico, mas o cumprimento exato de tudo o que o Senhor havia anunciado por meio de seus profetas, especialmente Jeremias. Cada detalhe da destruição estava previsto, não como fatalismo, mas como consequência direta da persistência no pecado. Jeremias, capítulo 34, versículo 2, registra claramente a palavra do Senhor. Eis que entregarei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará com fogo. Não havia ambiguidade na mensagem. A profecia era clara, e seu cumprimento inevitável.
Essa realização do juízo anunciado revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele é fiel, não apenas nas promessas de bênçãos, mas também nas advertências. Quando o Senhor fala, Ele vela por sua palavra para a cumprir, como afirma Jeremias capítulo 1, versículo 12. Muitos esperam que Deus apenas confirme suas promessas agradáveis, mas rejeitam as que exigem arrependimento. No entanto, a fidelidade de Deus não é seletiva. Ele cumpre o que diz, seja para consolar, seja para corrigir. Jeremias assistiu ao desenrolar exato de cada palavra que proclamou, não com prazer, mas com pesar. Seus olhos viram os portões arrebentados, o templo profanado, os líderes capturados e o povo escravizado. Era como ler em voz alta um livro que ele mesmo escrevera com tinta de lágrimas. A concretização da profecia não lhe deu status, mas dor. Ser profeta verdadeiro não é ser celebrado, é ser fiel, mesmo quando a verdade machuca e o seu cumprimento traz lágrimas. Essa fidelidade de Deus à sua palavra deveria gerar em nós temor e confiança. Temor, porque sabemos que Ele não tolera o pecado de forma indefinida. E confiança, porque se Ele cumpre o que diz sobre o juízo, também cumprirá o que diz sobre a restauração. A coerência divina é a base da nossa esperança. Jeremias entendia isso. Por isso, mesmo diante da ruína, continuava acreditando que a mesma palavra que derrubava também poderia reconstruir. A profecia cumprida em Jerusalém é mais do que um fato histórico, é um convite à vigilância espiritual. Deus não brinca com suas palavras. Ele não é um homem que mente, nem um ser inconstante. Tudo o que ele diz acontece no tempo certo, da forma exata. Ignorar suas advertências é caminhar para o colapso. Ouvi-las e obedecer é alinhar-se com a verdade eterna. Jeremias nos lembra: Deus sempre faz o que diz. E essa é uma das verdades mais sérias e libertadoras que podemos compreender. Depois que o fogo consumiu os muros, as casas e os corações, Jeremias sentou-se entre as cinzas e transformou sua dor em poesia sagrada. O livro das Lamentações não é apenas um relato do sofrimento, mas uma arte espiritual que transforma lágrimas em linguagem. Cada versículo, cada clamor, carrega uma profundidade que ultrapassa o lamento humano e toca o âmago do arrependimento coletivo. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias afirma: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança." Essa frase, no meio de tanto choro, revela que a dor também pode ser um lugar onde a fé sobrevive. O texto das Lamentações segue uma estrutura literária cuidadosa, organizada em forma de acróstico hebraico, como se até o sofrimento precisasse de ordem. Isso revela que, mesmo na dor mais aguda, há espaço para disciplina espiritual e profundidade teológica. Jeremias não escreveu um desabafo qualquer. Ele construiu um templo de palavras onde os escombros da cidade se transformam em altar. O que era ruína se torna adoração. O que era perda se torna súplica. Cada capítulo do livro é como um passo na jornada da alma que tenta encontrar Deus em meio ao caos. Jeremias não esconde sua angústia, mas também não renuncia à esperança. Ele reconhece o castigo divino, mas não o interpreta como abandono absoluto. A dor, embora severa, é vista como fruto de um amor que corrige, não de um ódio que destrói. O profeta entende que a ira de Deus é temporária, mas sua misericórdia se renova a cada manhã, uma das declarações mais conhecidas da Bíblia, registrada em Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Essa capacidade de transformar sofrimento em esperança é um dos maiores legados espirituais de Jeremias. O livro das Lamentações é um convite à honestidade diante de Deus. Ele nos ensina que podemos chorar, gritar, lamentar, sem perder a fé.
A adoração verdadeira não ignora a dor, mas passa por ela e sai do outro lado com mais intimidade com o Eterno. Não há fé madura sem lamento, e não há esperança sólida sem antes encarar a realidade com sinceridade brutal. O cântico de Jeremias, entre os escombros de Jerusalém, ecoa até hoje como um hino para os que sofrem. Não é um texto de vitimização, mas de redenção. Ao ler Lamentações, aprendemos que até mesmo a tragédia pode gerar algo sagrado, quando colocada nas mãos de um coração rendido. Jeremias nos mostra que há beleza na dor quando ela é levada a Deus, e que há esperança mesmo quando tudo parece perdido. O sofrimento não cala a fé, ele a refina. O sofrimento de Jeremias não foi acidental, nem apenas consequência de viver num tempo de decadência espiritual. Foi, acima de tudo, um espaço pedagógico onde Deus revelou a profundidade de sua justiça e a ternura de sua misericórdia. Em meio ao caos, o profeta não apenas viu a ruína de uma nação, mas compreendeu verdades espirituais que só se revelam na dor. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, ele declara: "Pois não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens." Essa compreensão muda o modo como enxergamos o sofrimento, não como punição arbitrária, mas como uma disciplina movida por amor. Jeremias, dilacerado em sua alma, aprendeu que a dor pode se tornar um santuário. Era nesse lugar, onde faltavam respostas humanas, que surgiam as mais poderosas revelações divinas. Sua lamentação não era fruto de desespero vazio, mas de uma espiritualidade amadurecida na fornalha da aflição. O sofrimento não o afastou de Deus. Pelo contrário, o conduziu a uma comunhão mais íntima e autêntica. Ele entendeu que há lições que só se aprendem quando tudo nos é tirado, e que a alma só encontra seu verdadeiro fundamento quando está despida de todas as falsas seguranças. A teologia que emerge das cinzas de Jerusalém é uma teologia de quebrantamento. Deus não está ausente no meio da dor, mas presente de forma diferente, não com milagres imediatos, mas com presença contínua. Jeremias descobre um Deus que caminha com ele no vale, que ouve os gemidos silenciosos e que não despreza um coração contrito. Essa experiência transforma sua percepção de Deus. Ele não é apenas o justo juiz, mas também o pai que se assenta ao lado do filho ferido. Um Deus que permite a dor, mas jamais abandona no meio dela. O sofrimento, nessa perspectiva, se torna uma ferramenta divina de purificação. Jeremias reconhece que o povo precisava passar por aquela dor para abandonar a idolatria e redescobrir a essência da aliança. O sofrimento não era o fim, mas um meio para a restauração. A dor expõe o que estava escondido, desmantela o orgulho e abre espaço para o arrependimento verdadeiro. Em Jeremias capítulo 30, versículo 11, Deus afirma: "De todo te destruirei, mas a ti não te destruirei totalmente, castigar-te-ei com medida." Mesmo no juízo, há limite, mesmo na dor, há propósito. Essa teologia do sofrimento nos confronta profundamente. Em uma cultura que busca anestesiar a dor a qualquer custo, Jeremias nos lembra que há dores que não devem ser evitadas, mas abraçadas com fé. São elas que nos moldam, que nos refinam, que nos devolvem ao centro da vontade de Deus. O sofrimento, quando vivido com o coração rendido, se transforma em lugar de revelação. E essa é talvez uma das maiores riquezas da fé. Saber que até a dor pode ser um caminho para conhecer mais profundamente o coração do Pai. Com Jerusalém destruída e a maioria do povo levada para o cativeiro babilônico, o cenário parecia o fim de uma era. No entanto, foi justamente nesse exílio forçado que Israel começou a redescobrir sua identidade espiritual. O exílio, como descrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11, não era apenas castigo, mas um plano maior de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa, feita aos exilados, revela que o juízo não era o ponto final da história, mas uma vírgula na narrativa da redenção. Longe do templo, do sacerdócio e das tradições de Jerusalém, os judeus aprenderam a buscar Deus de forma mais pessoal. A fé que antes estava atrelada a rituais se tornou íntima, interior, resistente. O povo que foi arrancado de sua terra começou a entender que o Senhor não estava preso a uma cidade ou a um altar físico. Ele era o Deus do universo, presente até mesmo entre os rios da Babilônia. Esse deslocamento forçado purificou a espiritualidade de Israel, que aprendeu a orar sem sacrifícios, a jejuar sem festas e a esperar mesmo quando não havia sinais visíveis de restauração. Durante o exílio, surgiram novos líderes espirituais, como Ezequiel e Daniel, que também foram profetas entre os cativos. Suas mensagens complementavam as de Jeremias e ajudavam o povo a manter viva a chama da esperança. As sinagogas começaram a surgir nesse período como espaços de ensino e reunião em meio à ausência do templo. A palavra de Deus, mais do que nunca, se tornou o centro da vida judaica. Foi no exílio que o povo percebeu que a presença de Deus não depende de localização geográfica, mas de um coração quebrantado. Jeremias, mesmo não indo para a Babilônia, escreveu cartas aos exilados, incentivando-os a se estabelecerem, a plantarem, casarem-se e orarem pela paz da cidade onde estavam. Sua mensagem era clara: Deus ainda estava com eles, mesmo em terra estranha. Ele os lembrava de que aquele tempo teria fim e que a promessa de restauração era real. O exílio ensinou que a fidelidade de Deus não é anulada pelas nossas falhas. Ela apenas muda de forma, nos alcançando mesmo nas terras do arrependimento. As lições do exílio continuam atuais. Quantas vezes somos arrancados de zonas de conforto, de estruturas religiosas, de certezas humanas, apenas para redescobrir a essência da fé? Quando tudo ao nosso redor muda, somos convidados a olhar para dentro e reencontrar Deus, não nos lugares, mas na alma. Jeremias nos mostra que o exílio pode ser o lugar onde a esperança reaprende a florescer, mesmo em solo estrangeiro. Pois onde o coração busca a Deus, ali Ele está, mesmo que ao redor tudo diga o contrário. O eco da voz de Jeremias atravessa séculos e ainda ressoa com urgência em nossos dias. Seu clamor, suas lágrimas, suas denúncias e esperanças continuam pertinentes em um mundo marcado pela relativização da verdade, pela corrupção disfarçada de progresso e por uma religiosidade muitas vezes vazia. Jeremias não foi apenas um profeta do passado. Ele é uma figura profética para o presente. Como afirma em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, "Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra. Essa palavra ainda arde, ainda quebra, ainda desperta. Vivemos tempos em que a verdade tem sido negociada, a fé transformada em performance e a obediência substituída por conveniências. A mensagem de Jeremias confronta esses desvios com a mesma força com que abalou os alicerces de Judá. Ele nos lembra que não há templo, tradição ou posição que substitua um coração rendido. Seu exemplo nos desafia a reavaliar se temos vivido uma fé autêntica ou apenas seguido a maré de um cristianismo superficial, onde se fala muito de Deus, mas se ouve pouco a sua voz. Jeremias também nos inspira pela coragem. Em uma cultura que valoriza a aceitação e popularidade, ele nos ensina que fidelidade muitas vezes exige solidão. Ser profeta hoje não é gritar condenações, mas viver uma vida que incomoda pelo simples fato de estar alinhada à vontade de Deus. Jeremias era incômodo, porque sua vida era coerente com sua mensagem. Ele não apenas falava,
Ele era a própria encarnação da palavra que Deus queria transmitir ao povo. Sua integridade é uma lição para uma geração que precisa de exemplos mais do que de discursos. Além disso, sua capacidade de manter a esperança em meio à ruína é um farol para tempos difíceis. Jeremias viu o pior, sofreu o máximo, mas ainda assim escreveu: "Grande é a tua fidelidade." Sua fé não estava baseada em resultados imediatos, mas no caráter imutável de Deus. Ele nos ensina que a esperança cristã não é uma emoção, mas uma convicção forjada no fogo da adversidade. Essa fé, que olha além das cinzas, é exatamente o que o mundo de hoje precisa redescobrir. Por fim, Jeremias nos lembra que a voz profética nunca morre. Sempre haverá um remanescente que escuta, que responde, que se levanta. Sua história é um convite a não desistir, mesmo quando tudo parece em declínio. Se Deus sustentou Jeremias entre os escombros de Jerusalém, também sustentará os que hoje escolhem ser fiéis em meio ao caos. A mensagem dele não pertence ao passado. Ela pulsa, respira e chama. E a pergunta que permanece é: estamos ouvindo? Tem gente que passa a vida sem enxergar o óbvio, até que tudo desmorona. Mas por aqui, a gente acende a luz antes do colapso. Clica no botão de inscrever-se e vem caminhar com quem leva a verdade a sério.